Mais ou menos. 37. Cristo para mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero mais uma vez nos colocar em pé, irmãos. Antes eu quero avisar aos irmãos que estavam fazendo ensaio das crianças no porão. E também o culto de ensino para novos convertidos. Se alguém tem aí ao seu lado um novo convertido, alguém que ainda não participou desse trabalho, procure encaminhá-lo ali
àquela sala onde a orquestra reúne, saia ou pega aula de música para estar ali aprendendo da palavra de Deus. E abra sua Bíblia no Salmo de número 111, vamos estar lendo esse Salmo, são 10 versículos, Salmo de número 111. Depois nós vamos orar por alguns momentos, alguns minutos. Salmo de número 111, assim: Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Vamos fazer a leitura participativa. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Deu mantimento aos que o temem, e lembrar-se-á sempre do seu conserto. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Graças a Deus. Vamos orar a Deus. Pai, glorificado seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Mais uma vez, parte da tua igreja reúne, meu Deus, para nós estarmos aqui lendo a tua palavra, estudando, ó Pai, procurando entender, buscando esta revelação do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Deus, primeiramente eu quero te pedir, meu Deus, primeiramente eu quero te pedir que a tua graça, que abundantemente tenha operado no meio da tua igreja, esta graça que ela unicamente nos basta, ela nos sustenta, ela nos dá força, ela nos capacita, meu Deus. É nesta graça que nós necessitamos uma vez mais nesta noite. Meu Deus, é debaixo desta graça, meu Pai, que mais uma vez, de uma forma totalmente limitada, dependendo, Pai, como eu sempre dependo, Senhor, do teu Espírito, para ministrar uma vez mais o teu Deus. Pai, não é fácil, não sei, um dia eu sei que vai ser reunidos, dependendo do Senhor, buscando o Senhor, necessitando unicamente do Senhor. Meu Deus, eu preciso, Pai, eu necessito, eu dependo do Senhor. Como a tua igreja, como a tua filha, e nessa dependência total, me coloco na tua presença. Coloco aqui na tua presença.
preciso da condução. Eu necessito da condução. Mim mesmo sussurro. Ainda não tinha relacionado com ele.
Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui dentro? Ele não quer ir lá para o culto novo convertido? Não, ele não quer ir lá para o culto novo convertido, não. É porque tem a... Mas se ele quiser ir lá... Não, eu falo aqui, né? Eu falo aqui, se ele quiser levar ele lá, se ele quiser ir. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos fazer aqui as apresentações e dando prosseguimento aqui à nossa reunião nessa noite. Eu quero saber se nós temos alguém aqui do campo de Itapuranga que está nos visitando. Se temos, eu quero pedir que você coloque em pé. Temos? Temos ali os irmãos. Mais alguém? Vamos recebê-los com bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. De outros campos, nós temos irmãos nos visitando, vindo de outros campos, quem sabe de Goiânia, Anápolis, Brasília, essas cidades maiores aí, ou então até mesmo em outras cidades, outras regiões, Vale de São Patrício, Vale do Araguaia, no estado ou fora do estado, né? Não temos. Pessoas que ainda não são evangélicas, temos alguém? Pessoas de outras denominações evangélicas, temos? Se temos, eu peço para colocar em pé. Nós temos aqui um novo convertido, e eu quero até pedir à irmã, se diz que ele está aqui, se ele quiser ir lá para a sala dos novos convertidos, onde ele está, peço ele para colocar em pé. O irmão novo convertido, fica de pé, lá, está ali, vamos receber com bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Aí, se ele quiser participar da aula, fica bem à vontade. Se ele quiser ir, a aula dos novos convertidos, né, específica para os novos convertidos. Vamos aí para os pontos, irmãos que estão presentes, lá da Vila Odete, irmão Reginaldo, e todos os demais irmãos que vieram lá da Vila Odete, por favor, coloque de pé. Estão aí, graças a Deus. Deus abençoe, podemos assentar. Lá do Alto Refúgio, fica de pé, os irmãos lá do Alto Refúgio estão presentes, graças a Deus, Deus abençoe. Ali do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu, todos os demais irmãos, Conjunto Fraternidade, fiquem de pé, está ali, no caso lá do Alto Refúgio, pastor Valdetino colocou em pé, agora, lá do Conjunto Morada Nova, demais, todos os irmãos, Antônio e Tereza, todos os demais irmãos, estão aí, Deus abençoe. Lá do setor comercial, irmão Ginoí, todos os irmãos lá do setor comercial, de pé, está aí, Deus abençoe. Lá do Parque Alvorada, Wagner, todos os demais irmãos lá do Parque Alvorada, Deus abençoe os irmãos. E lá do Conjunto Setor Veredas, Vardim, demais irmãos, todos os irmãos que vieram lá do Setor Veredas, fiquem de pé, aí, né, Deus abençoe. Foi bom que os irmãos viram aqueles que vieram, né, vamos receber eles com bem-vindo, são bem-vindos em nome de Jesus, graças a Deus. Eu quero ler um versículo com os irmãos, está em 1 Coríntios capítulo 14, e o versículo de número 26, se irmão, você ficar em pé mais uma vez, toda a igreja, vamos ler a Bíblia, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Podeis assentar.
Graças a Deus. Eu quero dar uma palavra aqui hoje, irmãos. Eu acho que você até bem rápido, nem não quero assim, acho que não precisa ser tanto tempo. Às vezes eu tenho às vezes preparado uma palavra aqui, às vezes eu chego nem no final. Eu acho que hoje não vai ser assim, vai ser um pouco diferente. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse dom que é revelação. Esses dias eu estava lendo alguma coisa e encontrei uma observação que eu achei muito interessante e que eu quero aqui mencionar aqui nessa noite. Com relação à leitura da Bíblia, primeiramente até eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que é uma revelação. O que é revelar? Quando a gente pega, hoje praticamente não usa, hoje quem tira foto já joga direto no computador, depois faz aquele processo de, como é que chama, Dani, que passa para tirar a foto, passa na impressora, né? A impressora já a cores, já faz uma foto bonita. Mas antigamente, ou nem tão antigamente assim, há pouco tempo, quando a gente ia tirar fotos, eu lembro de uma época que eu fiz uma visita no campo e levei uma máquina fotográfica. Eu nunca fui muito de tirar foto, nunca gostei de tirar foto minha, nem tão pouco foi tirando foto dos outros, e nem de muita coisa. Às vezes eu até esquecia, mas agora saía, chegava em alguma igreja que a gente até esquecia de tirar a foto. E quando eu tirava, a qualidade não era muito boa. Na realidade, não é um dom que eu tenho, não. Mas, e até hoje eu não entendo nadinha de máquina fotográfica. Se me ensinar hoje, amanhã eu pego a mesma máquina e tenho que estar perguntando que jeito faz. Não sei. Então, mas a gente tirava a foto, comprava um filme, chamava filme, todo mundo sabe. A gente comprava aquele produto ali, levava, colocava na máquina, tirava. Os filmes tinham um que tirava mais fotos, outros menos, né? Eu não lembro nem o número, o tanto que era cada filme. Uns eram maiores, outros menores. Quanto? 12, 24 e 36 fotos. De vez em quando queimava umas, perdia umas, não aproveitava todas. Aí você tirava um montão de fotos, guardava os filmes, levava para Goiânia, para quê? Para revelar. Agora, se levasse um filme sem tirar a foto, aí revelava, o que virava? Virava nada. Então, revelar não é criar. Revelar é trazer aquilo que não é visível, se tornar visível, notar alguma coisa que antes não notava. Então, isso aí é revelar. Então, aquilo que eu até procurei adicionar essa palavra, e revelar, uma das respostas do dicionário é o seguinte: divulgação de coisa ignorada ou secreta. Tem uma outra resposta que está aqui: ato ou efeito, aqui é o melhor, isso aí já é claro, ato ou efeito de revelar. Entre os cristãos, é uma ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que esses envolvem, sobretudo através da palavra consignada nos livros sagrados. Com relação aos cristãos, nós é a Bíblia. Então, isso é uma resposta do dicionário, irmão, dicionário secular. Diz que é uma ação divina, uma ação de Deus. O que a gente pode entender aqui é o seguinte: é uma ação de Deus revelando aquilo que está escrito nos livros, ou no livro que é a Bíblia. E eu acho que todo crente, todo leitor da Bíblia, nós temos assim até insistido, nós temos até incentivado um grupo de crentes a lerem a Bíblia. Mas todos que leem a Bíblia, eles
entendem que, na realidade, a Bíblia, por si só, o escrito, aquilo que está registrado aí, por si só, não é o suficiente. Às vezes não satisfaz as nossas necessidades. Nós precisamos de uma ação de Deus. E aí vem a questão da revelação. Isso aí é revelação de Deus. Deus revelando, através de quê? Da sua palavra. Então, considerando isso, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a maior revelação de Deus. Eu lembro de uma época que eu li e ouvi uma mensagem com o pastor Gesiel Gomes há muitos anos, e ele falava assim, sobre 3 livros de Deus. Falava, olha, a natureza é um livro de Deus, porque ela mostra, ela ensina sobre Deus. O outro livro de Deus é o próprio homem, porque quando nós olhamos o homem também ensina, mostra o poder de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, é o livro de Deus. Ali nós encontramos expressa, escrita a vontade de Deus. Eu contei aqui domingo passado, que eu falei sobre uma resposta que eu ouvi o pastor Antônio Gilberto dando numa entrevista, alguém entrevistando o pastor Antônio Gilberto, aí fez uma pergunta para ele sobre alguma coisa que ele tinha um arrependimento. O senhor tem, assim, arrependeu de alguma coisa? O senhor tem uma tristeza de fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Trouxe assim, aquele sentimento de arrependimento do senhor? Ele disse, eu tenho. Aí o repórter perguntou, o quê? Ele falou, um dia eu estava viajando e eu recebi uma revelação de Deus com relação a uma mensagem, uma direção de Deus com relação a uma mensagem, mas eu fui preguiçoso, eu não anotei. E quando foi, e eu pensei, fiquei confiante, falei, depois eu anoto. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui buscar o que era e nunca lembrei. E eu tenho certeza que aquilo ali era algo de Deus. Isso marcou muito para mim, e eu jejuei e orei, porque tinha certeza que era Deus que tinha falado, mas eu não anotei, e eu arrependi de não ter notado. Agora, isso me trouxe uma forma de agir diferente. Quer dizer, foi praticamente, eu considerei como uma repreensão, e dali para frente, eu nunca mais fui preguiçoso. Sempre que me vem, isso pode ser de madrugada, pode ser qualquer hora da noite, quando Deus me revela alguma coisa dentro da palavra dEle, eu levanto e anoto, para mim não esquecer. Então, eu estava analisando, porque o nosso professor da nossa classe aqui, o irmão Zé Lopes, ele falava sobre a forma de perpetuar uma mensagem. É escrito, né? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz que primeiramente ela foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que ouviram. Então, ela foi transmitida de geração a geração e chegou a nós. Mas depois nós alcançamos o privilégio de ter ela escrita. Então, a Bíblia é escrita, porque é claro que a escrita tem, eu não sei de cor, a época que ela teve, ela foi o início, mas o certo é, com relação à Bíblia, Moisés foi o primeiro escritor, quer dizer, a coisa é muito antiga, mas o certo é que nós temos, vocês já imaginaram se a Bíblia
Se nós tivéssemos que ficar transmitindo aí, eu acho que no passado, Deus deve ter capacitado alguns homens para ouvir e transmitir com mais facilidade do que nós. Porque nós, irmãos, nós ouvimos uma coisa aqui, chega ali fora, nós esquecemos. E se não fosse essa palavra ter ficado escrita, os irmãos já imaginaram que forma que nós iríamos descobrir, entender a vontade de Deus? Então, a Bíblia verdadeiramente é a maior revelação de Deus. Claro que Deus, Ele, de uma forma especial, há momentos que Ele tem poder para isso, Ele tem mostrado algumas coisas, eu sei que tem. Agora, a Bíblia é a grande revelação de Deus. E eu queria que a gente entendesse isso aqui nessa noite. Porque, às vezes, tem muita gente que está abandonando a verdadeira revelação de Deus e buscando revelações por aí. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, de alguém chegar, pastor, eu quero que o senhor ore para mim. Dobra os joelhos, a gente faz uma oração, quando termina, ele olha para a gente e fala assim, Deus não mostrou nada para o irmão, não? Aí eu fico pensando, meu Deus, com uma Bíblia do tamanho que nós temos, uma verdadeira revelação de Deus, agora a pessoa fica caçando por aí, buscando por aí, às vezes é revelação por telefone, revelação por essas palavras aí, a gente encontra com alguém na rua, irmão, Deus me revelou um negócio com relação ao irmão. Aí, então eu queria, nesta noite, que a gente analisasse essa questão, inclusive o pensamento, a palavra que eu comecei a falar aqui, dei uma introdução a ela, mas depois eu voltei aqui falando um pouco o que é revelação. Revelação é trazer alguma coisa que está oculto, que está de uma forma que ninguém nota, e fazer ela ser notada. A palavra que eu li foi um escritor, ele escreveu assim, que alguns leem a Bíblia para obter informação, e tem outros que leem a Bíblia buscando revelação. E essa palavra mexeu muito comigo, porque na realidade, irmãos, ler a Bíblia por ler a Bíblia correndo, depressa, simplesmente para ler, eu acho que é interessante de ler a Bíblia toda no ano, eu acho muito interessante, estou incentivando, não é que eu não incentivo isso, mas eu acho que todo crente precisa fazer uma leitura, assim, em cima de alguns determinados detalhes, buscando revelação de Deus, buscando revelação de Deus. Pastor, mas a Bíblia não está escrita, então eu leio alguma coisa, eu ainda preciso buscar revelação? Precisa. Eu acho que isso não acontece, não é só comigo. Quase sempre eu leio a Bíblia e descubro textos, versículos, eu até já comentei isso aqui para os irmãos. Irmão, parece que esse versículo não estava na minha Bíblia, porque eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas esse versículo eu ainda não tinha encontrado ele desse jeito. Esses dias a Glória chegou ali em casa falando assim, está até daqui hoje, eu sempre procuro ela desse lado daqui, porque ela trocou o lado de sentar hoje, mas pastor Gilmar deu uma palavra aqui, no capítulo 10, versículo 12 de Daniel, leu esse e mais um outro, que o outro até me esqueci, esse aí é o que fala mais direto, mas aí ela falou assim, esse versículo eu nunca tinha lido ele, e eu tenho certeza que ela já leu o livro de Daniel muitas vezes, eu até posso repetir aqui, e já faço, eu não participei da palavra, mas analise os irmãos o que ele fala, quer ver? Eu vou voltar aqui, e a gente vai ler esse texto, e eu quero que os irmãos analisem o que Deus, numa reunião de oração das irmãs, uma palavra dessa, o que ela vai falar mesmo, o versículo em si só, os irmãos, quer ver? Então me disse, não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Imagina os irmãos uma palavra dessa, não são, alguém comentando ela que não são de Deus. A resposta veio por causa das palavras de quem estava pedindo, por causa de Daniel. Irmãos, só de ler esse versículo você dá vontade de orar, não dá? Fala, nas minhas orações, elas não estão em vão por aí, mas Deus tem ouvido. E Daniel aqui, a resposta não veio imediata. Ele deve ter comentado sobre isso, não comentou, Glória? Ele deve ter falado dela, não veio. Houve uma série de uma batalha do inimigo para impedir a resposta. Mas o anjo que veio trazer a resposta, ele disse a Daniel, falou, olha, desde o primeiro dia, quer dizer, do momento que você começou a orar, eu tenho ouvido. Sim. Como? O 13, ele sequenciou aqui com o 13, mas o príncipe do rei da Pérsia se impôs defronte de mim 21 dias, nesse caso aqui foram 21 dias, às vezes tem crente aqui, irmão, que às vezes tem orado, tem buscado a Deus, e está pensando, minha resposta não vem mais, não tem mais jeito, porque aqui foram 21 dias, mas não é necessariamente, não significa que em todos os casos vai ser do mesmo jeito. Quem sabe é 21 meses, quem sabe é 21 anos, mas o interessante está aqui no capítulo 12, no versículo 12, desde o primeiro dia em que aplicaste, agora ouça bem essa palavra, aplicaste, eu não ouvi ele falar aqui não, mas eu queria que você atentasse para isso, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, ele não orou só de lábios, igual a gente que, tem gente que termina uma oração que você pergunta, o que você pediu hoje? Ah, eu não sei, porque quem aplica o coração sabe o que falou, quem aplicou o coração, ele pode não saber repetir as palavras. Eu disse aqui que nós estamos vivendo uma época que nós estamos tendo uma dificuldade muito grande para guardar as coisas. Está difícil mesmo, não é fácil. Mas tem uma coisa, para quem aplica, pelo menos você sabe o que você pediu. Olhando isso aqui, eu lembro do capítulo 12 de 2 Coríntios. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo orou a Deus, para que Deus tirasse, removesse dele um espinho na carne, e ele sabia quantas vezes ele orou, os irmãos lembram que ele falou assim, 3 vezes eu orei, com 3 vezes veio a resposta, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é em você com esse espinho mesmo, pode ficar com ele, não tem problema não, o meu poder se aperfeiçoa é aí, irmãos, buscar revelação de Deus, irmão, para de assistir a televisão um pouquinho, para com aplica a palavra, dobra com relação a essa palavra, busca de Deus. Olha, existem algumas coisas na Bíblia que não tem como fugir. Ainda hoje à tarde eu estava falando com alguém aqui, até uma Mauri estava ali, ele ouviu, eu falei assim, existe coisas que é como 2 com 2 é 4. Por exemplo, eu vou citar uma aqui, não é o que eu falei lá não, Mauri, mas eu vou falar uma aqui. Por exemplo, a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, mas o orgulho precede a queda.
Aí eu quero perguntar para vocês, vocês já viram um orgulhoso chegar no final bem? Mostra um. Pode ser na política, em qualquer área que vocês quiserem. Mostra um orgulhoso que chegou no final e falou assim: eu estou chegando vitorioso. Vocês não acham um? Por quê? Porque a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Significa que ele vem antes da queda. Ele antecede a queda. Então não tem jeito. Irmãos, vamos buscar revelação de Deus. Não é nos sonhos, atrás dos outros por aí, não. Busca essa revelação na palavra. Na palavra. Na Bíblia. A Bíblia é a grande revelação de Deus. É a maior revelação de Deus. Eu, na escola dominical de domingo passado, aquele versículo lá foi mencionado aqui, aquele versículo lá de Apocalipse. Bem-aventurado os que leem, bem-aventurado os que ouvem e guardam as palavras desta profecia, as palavras desse livro. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem. Agora, como é que alguém vai descobrir os mistérios da Bíblia sem uma busca? Eu disse aos irmãos aqui sobre, às vezes a gente lê um texto, um versículo, e depois fala assim: parece que é a primeira vez que eu li. Sempre me acontece isso. Mas existem momentos também, por exemplo, eu quero dar um exemplo aos irmãos aqui. Um dia eu li o Salmo 50 e senti uma direção de Deus de dar uma palavra no Salmo 50. Eu nem fiz um esboço. Eu fiz algumas anotações na minha Bíblia, está até aqui ainda, até hoje. E eu dei uma palavra sobre o Salmo 50 aqui na igreja, numa terça-feira. Irmãos, eu senti uma facilidade tão grande para transmitir aquela palavra, e Deus falou tanto comigo, eu não sei se com os outros, mas comigo falou tanto, que eu terminei ali tranquilo. Aí, passados uns dias, eu vou ler o Salmo 50. Eu já procurei muito depois daquilo, conseguir, é claro que o que Deus falou, falou comigo aqui. Mas eu quero falar o seguinte: se for para me repetir, eu não dou conta. Era uma revelação para o dia, para aquele momento. Salmo 50. Deus falou comigo aqui, eu acho que falou com mais alguém. Eu acredito, de uma forma tremenda aqui. Mas era uma revelação de Deus para aquele dia. Então, por quê? Porque a Bíblia é uma revelação de Deus. Tanto é que todos os outros livros que a gente lê, tudo que é escrito, eu sei que aqui tem muitos professores, o livro vence, alguém lê, estuda ele uma vez, não estuda duas, não é, Valdeci? Se você pedir os alunos para repetir o livro desse ano, no ano que vem, eles não querem de jeito nenhum, hein? Eles não aceitam. E a Bíblia, irmãos? Quantos anos você estuda a Bíblia, Valdeci? Desde os 12 anos, aí ele não quis contar quantos anos, porque senão ele descobre a idade dele. É só por isso que ele não quis contar, que ele só falou assim, desde os 12 anos, aí vocês calculam, aí dá para calcular. Pois é, mas ele estuda a Bíblia esse tempo, e aqui tem gente que estuda a Bíblia há mais tempo, mais anos. Aí, irmãos, cada dia que você lê, você que estuda desde os 12 anos, Maldeci, e eu sei que você é um estudioso da palavra, eu gosto muito de ver você aqui ministrando uma palavra, mas você não descobre na Bíblia coisa nova? Eu falei aqui sobre o pastor Antônio Gilberto. Pastor Antônio Gilberto, irmãos, já escreveu vários livros, muitos livros, mas é um homem que até hoje ele é um estudioso da Bíblia,
é um leitor da Bíblia, um incentivador. Ele escreveu matéria, ele escreveu eu lembro de uma matéria que ele escreveu sobre bibliologia, tremendo, tem um conhecimento muito grande da Bíblia, da Assembleia de Deus. Eu não quero falar hoje que ele é o único, mas que ele foi o grande teólogo da Assembleia de Deus, ele foi. Quer dizer, e ele ainda é um grande teólogo. Eu não quero falar que hoje, porque ele foi praticamente o pioneiro com relação a esse estudo, a isso aí. E hoje nós temos vários irmãos que já estudam, têm um bom conhecimento, mas entre eles, pastor Antônio Gilberto ainda é um grande teólogo. E aí eu ainda quero falar mais para os irmãos, é um teólogo crente. O conhecimento não fez ele exaltar, porque o verdadeiro conhecimento daquele que busca revelação, porque buscar revelação, eu falei aqui sobre buscar informação. Aquele que busca informação, ele lê a Bíblia para pregar para os outros, porque ele quer passar para outros. Ele lê a Bíblia para descobrir, porque a Bíblia é um livro que, se a gente for ler, por exemplo, a história dos Hebreus, você descobre muita coisa na Bíblia muito boa, com relação ao lado histórico. Você descobre na Bíblia, com relação à escatologia, algumas coisas que vão acontecer, que você descobre alguma coisa do futuro com relação à Bíblia. Agora, quem busca revelação, ele busca para aplicar na sua vida primeiro, pode até transmitir aos outros, porque é interessante quando alguém recebe uma revelação e passa ela para a igreja, está certo, mas tem uma coisa, primeiro ele aplica na vida dele, Esses textos, principalmente com relação ao Velho Testamento, irmãos, a gente lê alguns textos, aquilo ali está escrito, não é só para transmitir uma informação, com relação à vida de Davi, à vida de Saul, à vida de profetas como Jeremias, como Isaías, como outros reis, tantos outros, né, juízes. É claro que a gente lê ali, nas entrelinhas. Esses dias eu estava lendo uma mensagem sobre Abraão, um livro muito bom que eu estou lendo, e ele ali fala sobre os caminhos de Abraão. Aí mostra desde a saída, inclusive, o escritor, ele faz um apanhado muito profundo daquilo ali, é uma verdadeira revelação de Deus mesmo. E ele prova o seguinte, ele mostra o seguinte, que Abraão, o ápice, o clímax do livro de Abraão, da vida de Abraão, que a Bíblia fala muita coisa, a Bíblia, ela tem inclusive lá naqueles Heróis da Fé, capítulo 11 de Hebreus, é o nome mais mencionado, tem mais versículos relacionados a Abraão do que os outros, o segundo parece que é Moisés, mas, então Abraão foi chamado amigo de Deus, mas o ápice, a coisa mais tremenda na vida de Abraão foi o pedido de Deus para ele oferecer Isaac, o sacrifício de Isaac. Aí a gente começa a analisar, se contar a história do sacrifício daquela ordem de Deus, a obediência de Abraão, ele chegar até o cume do monte ali para oferecer Isaac. Então ali a gente lê uma história, mas no pano de fundo daquela história, imagine os irmãos quantas mensagens vocês já ouviram sobre o sacrifício de Abraão. E eu nunca tinha lido uma igual essa que eu estou lendo, irmão. Na realidade nunca tinha lido, porque o autor ele busca ali alguns detalhes super interessantes nesse sacrifício que foi um pedido de Deus. Abraão dispõe a fazer aquilo ali, e a gente começa lendo, a gente começa a imaginar, meu Deus, você já imaginou, irmão, Deus não é simplesmente uma história, não é simplesmente relatar um fato, mas é atrás daquilo ali, as motivações. Por exemplo, Deus faz uma promessa para Abraão,
Primeiro manda ele sair da terra dos pais, no meio da parentela, mudar dali, sair dali, vai para outro lugar, e aí Deus faz para ele uma promessa, promete para ele um filho, e ele obedece a Deus. Com muito tempo depois, ao cumprimento da promessa, agora depois, com relação ao cumprimento da promessa, a promessa é cumprida, aí Deus pede a Abraão. Primeiro, se olhar na Bíblia, você olha lá no livro de Levíticos, e depois se repete em alguns lugares sobre as leis, e há a ordem de Deus com relação, não matarás. Ou melhor, Abraão foi antes disso aí, né? Mas Abraão conhecia tranquilamente a orientação, o ensino de Deus com relação a isso. Agora, Deus pede a Abraão para sacrificar Isaque, e Abraão obedece. Isso eu estava comentando com a Glória depois. Como é que foi o coração de Abraão naquele trajeto ali, para subir ao monte? Chega ali, amarra Isaque, coloca sobre a lenha, prepara para sacrificar Isaque, pega a faca ou o cutelo, como a Bíblia fala, para sacrificar Isaque. Eu fico pensando, irmãos, se isso tivesse acontecido, como é que ele ia explicar para a esposa dele quando ele voltasse? Quando ele chegasse em casa, ele ia explicar para Sara: Sara, Deus cumpriu a promessa, deu o filho, mas depois ele mesmo exigiu, pediu que ele fosse sacrificado, eu fui e sacrifiquei como Deus mandou. Imagina os irmãos, quantos detalhes interessantes a gente encontra nisso aí. Agora, como eu disse, como eu estou falando para os irmãos com relação a essa mensagem que eu estava lendo, a gente observa assim, o que o escritor observou, quantas vezes Deus mandou Abraão sair, e Abraão saiu do meio da terra, sua parentela, depois Deus dá outra ordem, Abraão obedece, posteriormente obedece outra, e ele foi obedecendo. A ordem de sacrificar Isaque, irmãos, não foi a primeira, foi um dos fatos dentro da vida do Abraão, mas na realidade ele havia obedecido a Deus em tudo. Agora Deus realiza o grande milagre, prepara o carneiro ali, o cordeiro, ele morre no lugar de Isaque, é sacrificado no lugar de Isaque, Abraão volta. Imagine o coração de Abraão subindo Moriá e descendo Moriá, subindo para sacrificar o filho e descendo depois do grande milagre de Deus. Eu acho que ele deve ter chegado em casa e contado para Sara: Sara, você nem calcula o que aconteceu. Acho não, ele contou. Ele não contou na hora de sair, mas na hora que chegou ele contou. Porque na realidade foi uma coisa tremenda. Agora, imagine os irmãos, eu estou falando isso aqui, contando, relatando isso aqui, só para os irmãos entenderem a revelação de Deus dentro do texto. Um tempo desse eu vi um pregador, até aqui em Itapuranga mesmo, pregando que quando chegou no pé do monte, o jumento não subiu. Abraão não deixou o jumento subir, o jumento só foi até ali. Por quê? Porque o servo não sobe, ali só subiu o filho. Aí ele fez uma colocação seguinte: o servo é aquilo que é uma mensagem que nós copiamos, é alguma coisa que Deus não aceita. Eu ouvi aquela mensagem, alguém até depois elogiou muito, mas eu acho que tem muita coisa que é revelação do homem, não é uma revelação de Deus. Às vezes eu vejo alguém fazendo uma interpretação, fazendo uma colocação dentro de um texto bíblico, que eu acho que o homem intera um pouco de coisa, e Deus não precisa disso não, irmãos. Deus precisa de alguém que busca a revelação na palavra, mas a revelação mesmo de Deus. Então, quando isso acontece, o nome do Senhor é glorificado. Agora, eu queria falar um pouquinho aqui sobre revelação. Primeiro, essa palavra revelação, eu estava buscando ela ali hoje, encontrei ela 13 vezes no Novo Testamento. A primeira delas
Eu quero ler essa sequência aqui. Não é muito difícil para mim ler, porque eu até coloquei aqui em sequência. Primeiramente, Mateus 2:12. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui foi depois do nascimento de Jesus, e eles fazendo aqui aqui foi uma revelação, dando um livramento, aqui nesse versículo aqui. Depois, Mateus 2:22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Romanos 16:25, nós encontramos mais uma vez aqui essa palavra revelação, quer ver? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. 1 Coríntios 14:6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Eu não estou comentando aqui texto por texto, porque eu não tenho tempo, mas depois eu quero só fazer um comentário com os irmãos. Depois, 1 Coríntios 14:26, que foi o que eu li aqui. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Gálatas 1:12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ainda, Gálatas 2:2 diz assim: e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Agora, Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ainda Efésios 3:3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. 1 Pedro 1:7. Estou terminando aqui assim. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ainda 1 Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 4:13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo,
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrai-vos. E Apocalipse 1:1, que é o livro da revelação. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Irmãos, eu procuro aqui. Vocês encontraram uma revelação aqui para alguém direcionando um casamento? Vocês encontraram um indício de uma revelação aqui, alguém tendo uma revelação para fazer um negócio, ganhar dinheiro, largar alguém, juntar com alguém, fazer qualquer coisa, relacionado aqui a algum benefício para o homem, ou alguma revelação que viesse trazer, como hoje a gente ouve muito aí, essas revelações, show. Vocês observaram se tem algum indício disso aqui? Nós entendemos alguma coisa relacionada a isso aqui? Como vocês estão ouvindo hoje na televisão. Esses dias, um tempo desse, eu estava ouvindo um programa de rádio, e um desses revelador do rádio estava revelando assim: tem 8.100, e esse número eu estou só assim fazendo eu não lembro o número que ele falou não, mas deixa eu inventar um número aqui que eu não estou pecando por isso não, já estou contando para vocês, não estou falando aqui, não é exatamente, só para vocês terem uma ideia. Eu quero, o Espírito Santo está me revelando aqui que tem 8.152 ouvintes que estão sofrendo da coluna. O Espírito Santo está me revelando aqui que tem isso e isso. Irmãos, vocês encontraram alguma coisa aqui que pudesse nos dar razão para nós ser orientados dessa forma? Vocês não acham que isso aqui, ou isso que eu estou citando, isso aqui não está promovendo um certo pregador? Essas revelações, esses shows que tem aí, de revelação, alguém aqui que está... Irmãos, nós não encontramos nada disso aqui. Nada. Foi uma defesa com relação a Jesus, e na maioria das revelações aqui, revelando Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo revelado. E eu quero dizer para vocês, foi um grande milagre de Deus, a revelação da salvação na minha e na sua vida. Foi ou não foi? Isso sim é uma verdadeira revelação de Deus. Deus revelando a salvação a nós. Busque, irmãos, revelação de Deus na palavra. Deixe essa história de estar aí, irmão, eu senti isso aqui, estou achando que foi Deus que me revelou. Quantos erros nós temos descoberto? Quantos erros nessas revelações têm acontecido? Essas palavras, revelações, como eu disse aos irmãos, são inventadas aqui, porque vocês já imaginaram quanto é fácil? Se eu chegasse na rádio hoje, eu fiz um programa hoje, se eu chegasse na rádio e falasse, irmãos, eu não vou falar com um número desse tamanho, porque também a Rádio Primavera não tem esse tanto de ouvinte, mas se eu chegasse lá e falasse, tem 13 irmãos que estão com dor de cabeça agora, quem que vai provar o contrário? Se alguém chegar lá e falar assim, irmão, isso é mentira, eu falei, isso é falta de fé sua, rapaz, você não tem fé para isso? Deus não precisa disso, irmãos. A verdadeira revelação, busque revelação de Deus, sabe para quê? Para você não pecar. Busque na palavra. Eu estava observando aqui, no capítulo 6 de 1 Coríntios, se não me falha a memória, é o capítulo 6 de 1 Coríntios, que a Bíblia fala sobre o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Deixa eu voltar aqui, eu acho que é isso mesmo. Isso, capítulo 6, versículo 19, versículo 20, diz assim, ora, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Depois o versículo 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, precisa de buscar uma revelação de Deus. Deus está revelando para você que tipo de roupa você vai vestir, isso, aquilo, por aí. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo, ele pertence a Deus. E a Bíblia diz: glorificai, pois, a Ele. Aqui, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Então, não é de nós mesmos. Então, eu vesti de uma forma sensual, como hoje é muito notado por aí, tantas pessoas vestindo de uma forma sensual, de uma forma provocante, ou eu tirando proveito de alguém que está vestido dessa forma, eu agindo desse jeito, porque se eu estou tirando proveito, eu estou usando também meu corpo, meus olhos fazem parte do meu corpo. Agora, alguém que veste desse jeito, o que ele está? Ele está desonrando, ele está desvalorizando aquilo que pertence a Deus, e que Deus formou para glorificar o nome dEle. Então, irmãs e irmãos, você moça, você irmão, o nosso corpo, primeiro, não me pertence, não é uma propriedade, não, eu fico, ando do jeito que eu quiser, porque o meu corpo é meu, irmãos, isso não te pertence. Faça de uma forma que glorifique o nome do Senhor, ande de um jeito que glorifique o nome do Senhor. Isso você busca na palavra, você descobre na palavra. Não precisa de ir atrás de um profeta, de um revelador, buscar alguém, não, isso você entende pela palavra. E tantas outras coisas, como eu disse para os irmãos, que às vezes atrás de uma narração bíblica, às vezes simples, você descobre uma grande mensagem de Deus. E quantas vezes Deus tem feito isso? Quantas vezes? Dia desse eu estava ouvindo o pastor Alain Brizotti pregar, quando ele falava que naquela época que Davi sai para a guerra. Eu não sei onde está o texto, me parece que está em Números, ou melhor, não é em Números, porque a história de Davi começa em Samuel. Mas Davi sai para uma guerra e de repente um dos adversários pega uma lança e vem, uma espada e vem sobre ele, e alguém entra no meio, mata o adversário, vira para o Davi, fala: você nunca mais vai sair com a gente na guerra, nunca mais. Aquela primeira colocação foi difícil. Davi, um guerreiro de Deus, ouvir de um dos seus soldados essa palavra: o senhor não vai mais na guerra. Parece uma palavra super atrevida, só que a sequência da palavra diz assim: para que não se apague a luz de Israel. Então, às vezes a gente lê aquilo ali, o que significa isso? Significa o seguinte, irmãos, é que às vezes esses homens, essas mulheres, que estão aqui com os cabelos brancos, o corpo desgastado, esse povo não tem mais que ser forçado a entrar na batalha como eu, ou às vezes até estou entrando nesse grupo já, mas como muitos aqui nessa noite, que está cheio de saúde, pronto para sair aí, andar e fazer, jejuar e fazer mais do que... Então, esse povo, essa turma mais nova, precisa chegar neles e falar assim: fica mais quietinho, fica mais resguardado, para com isso. Aí ele fala: por quê? Para que não se apague a luz na igreja, você ainda é luz. Quantas luzes nós temos aqui, verdadeiras tochas. Glórias a Deus. Já imaginou a mensagem que está atrás da informação? Lá é uma informação, né, irmão Odeci? Mas atrás da informação tem a mensagem, e a mensagem é a revelação.
Ela só vem quando a gente busca, Mambardinho, quando a gente vai, busca na palavra, busca ouvindo mensagens, aí nós temos revelação, Deus revela, e essa palavra não esgota, irmãos, é por isso que eu disse aqui no princípio, essa palavra é a verdadeira, é a grande revelação de Deus. Você pode perguntar, pastor, Deus não revela, mas nada revela. Existem momentos que é preciso de uma forma excepcional, de uma forma, aí Deus precisa revelar. Quantas vezes Deus tem revelado, promovido livramentos aí, através de alguma coisa que Ele mostra, mas não inventa não, irmãos, busca a revelação na palavra, e quando é necessário, Ele faz por conta dEle, não é eu que estou correndo atrás aí não, é Deus que faz. Então, nesta noite, eu queria deixar essa palavra aqui sobre revelação. Não fica buscando revelação de Deus para casamento, para comprar isso, para vender aquilo, para fazer aquilo outro. Busca direção de Deus, mas não busca revelação, não, busca direção. É diferente. E leia a Bíblia buscando revelação. Aí sim, na Bíblia é revelação. Não é só informação não, não significa que você não tem que aprender informação também não, é claro, é coisa maravilhosa, quando um pregador chega aqui, conhece toda a história de Israel, começa, cita, de trás para frente, de frente para trás, ele vai lá, isso é maravilhoso, mas acima disso, ele precisa ter revelação de Deus. É melhor você ouvir alguém que não tem tanto conhecimento, tanta informação, mas que tem revelação. Eu ouvi o pastor Abraham Brizotti falando que nós estamos vivendo no tempo da informação, que tem até uma doença hoje que chama, ele citou o nome lá, é uma intoxicação através de informação. Ele juntou os nomes, fez uma fusão do nome aí, e falou o nome que eu não dou conta de repetir aqui agora. Eu acho que é infoxicação, uma coisa assim, porque é excesso de informação. Quando alguém toma remédio demais, Mauri, traz intoxicação, não é? E a informação, o excesso de informação, também faz mal. Então, nessa noite, vamos buscar, irmãos, não conforma só de ler a Bíblia, não, busca na mensagem da Bíblia, busca alguma coisa mais. Eu li esse versículo, que às vezes alguém lê a Bíblia buscando informação, mas tem um grupo que lê buscando revelação. Isso falou muito comigo. Foi por isso que eu transmiti essa palavra aqui nessa noite. Para que toda a igreja procure buscar revelação de Deus. Todo crente procure aprofundar nisso aí, revelação de Deus. Mas não precisa buscar através de grupinhos, de alguém na rua. Eu já contei para os irmãos aqui, acho que mais de uma vez, sobre uma moça que trabalhou com a gente, e essa moça, eu percebia quando ela chegava lá em casa, ela cheia de problema, ela chegava de manhã, escorava numa vassoura, ficava quieta, aí podia perguntar a ela, o que aconteceu? Eu estava indo para casa ontem, encontrei alguém, teve uma revelação comigo, tinha uma palavra de Deus para mim, e me falou isso. Quando foi, hoje eu estava vindo do serviço, encontrei com o outro, falou, foi diferente do de ontem, não bateu com o de ontem. Agora eu estou pensando, o que eu vou seguir? Aí, muitas vezes eu consegui mudar esse quadro, reverter esse quadro, você não vai seguir ninguém, você vai seguir a sua vida, é a palavra que vai te orientar, e aí ela levantava, graças a Deus, pastor. E eu lembro que até depois, quando ela saiu, eu lembro depois um dia ela até comentava, falou, olha, a orientação do pastor muitas vezes me sustentou, fui sustentada por essa orientação, cheia de problemas, cheia dessas... Então, irmãos, isso tem causado muitos males à igreja. Não procure adiantar o processo de Deus, não. As coisas de Deus não passam da hora, não. Tem um provérbio do mundo aí, que diz que Deus tarda, mas não falta. Mas Deus não tarda, não. Deus vem na hora, Deus age na hora. Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas Deus agiu depois da hora? Não,
Deus agiu exatamente na hora. Ele foi lá e fechou a boca dos leões. Deus, com relação aos companheiros de Daniel, eles foram até jogados na fornalha. Tem muita gente que pode até, meu Deus, por que eles foram jogados? Por que Deus não agiu antes? Porque não era a hora. Deus queria agir depois, para provar que Ele é Deus. E quantos de nós temos passado momentos na nossa vida, na realidade são fornalhas, são cova de leões, que nós às vezes chegamos lá, e a gente pensa, por que Deus não me tirou antes? É porque Deus quer que o nome dEle seja glorificado, é problema dEle. Não foi depois da hora, foi na hora, e Deus vai continuar agindo na hora, é na hora dEle, graças a Deus, glórias a Deus. Deus abençoe. Pode ler aqui, irmão. Pode ler, não deu para ler. 21, 17. Porém, Absaí, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. É o texto que eu citei aqui, o pensamento do texto, a mensagem do texto, mas eu não citei de cor. Então, nem foi só um que falou, e eles chegaram a fazer um juramento, né? Você nunca mais vai sair com a gente na guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel, porque eles consideravam Davi, na sua velhice, como uma lâmpada. Lâmpada é uma coisa tremenda, né? Vocês observem as lâmpadas aqui, nós só estamos aqui em função das lâmpadas, não é em função da resistência, da força, não, é a lâmpada, porque ela alumia. Então, vamos valorizar isso, né, irmãos? Essas mensagens que vêm além da história, além da narrativa, tem a mensagem, e nós precisamos disso. Deus abençoe, né? Eu recebi aqui uma comunicação durante a palavra que tinha chegado alguns jovens, eu vi chegando, depois eu vi saindo, não sei se ainda estão aqui, 4 jovens não evangélicos, é o Bruno, o Alisson, Vitor, João Batista, ainda estão? Ou eles saíram? Eu vi um grupo saindo, estão ali, né? Então, fica de pé, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Tem mais alguém? Pessoas amigas que chegaram? Oi? Saíram, né? Alguns. Mas vamos receber eles aqui com bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. E eu quero, nesse momento, que os irmãos levantem aqui a oferta, que normalmente ela é passada para alguém, para a ajuda de alguém aqui. Sempre aparecem essas necessidades. Então, os irmãos diáconos, diaconistas, por favor, tirem a oferta. E eu quero avisar aos irmãos que amanhã, quarta-feira, nós teremos o nosso culto de oração. Quinta-feira, os ensaios. Sexta-feira, nós teremos os grupos familiares, estarão aí em plena atividade, fazendo seu trabalho, levando a mensagem da palavra de Deus. Sábado, nós teremos a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, nós teremos o culto na direção das irmãs. Culto, domingo à noite, na direção das irmãs. Todos os dias a oração a partir das 5 horas, das 8 às 9 a oração na direção das irmãs, e das 3 às 4 a oração missionária. Então, esses aí são os avisos da igreja dessa semana. E nós temos aqui alguns avisos aí. Esse mês, por exemplo, nós fizemos algumas alterações em alguns trabalhos. Por exemplo, a nossa reunião de ministério, ela acontece na última quarta-feira do mês, ela vai ser no dia 27 de março. No dia 28, é a quinta-feira, do dia 28 ao dia 29, nós vamos ter uma
vigília aqui no templo, e essa vigília terá a participação do campo, uma vigília que vamos passar toda a noite aqui orando ao Senhor, e o campo vai ter a participação do campo. Então, assim sendo, a nossa reunião de ministério do campo, ao invés de ser no sábado, dia 30, ela foi antecipada para o dia 28, na quinta-feira, porque os irmãos vão vir para a vigília e já vão participar da reunião, e a reunião será na parte da tarde do dia 28, e também na próxima semana nós estaremos saindo para a convenção, né? Pedimos a oração da igreja, final de semana nós estaremos avisando aqui, né, no domingo, né? Nós vamos na quarta e vamos voltar na sexta. A convenção hoje é muito rápido, na realidade a convenção termina no sábado, mas o nosso pacote de viagem, ele permite nós estarmos ali da quarta, estarmos viajando aqui quarta de manhã e voltando na sexta. Nossa convenção ali em São Paulo. Então são alguns avisos aí, eu quero avisar aos irmãos, quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja. Irmãos, Deus tem, eu vejo assim na obra de Deus, tem muitos milagres que a gente vê. Eu vejo um grande milagre aqui. Nós estamos aí, estamos ali com a construção, estamos fazendo uma reforma. Os irmãos observaram a pintura do templo, fizemos uma reforma nessa casa, fizemos uma reforma nessa área administrativa, esse prédio da escola, nós vamos pintar do lado de cá, e o prédio da CIB todo, porque o lado de lá, a própria escola está cuidando aí. Então, agora estamos reformando a cozinha, e a gente começa a fazer um trabalho, e aí começa a vir as ideias, e ali na cozinha a gente vai fazer algumas mudanças, e eu acho que vai ter um ganho bem acentuado, bem interessante ali. Então eu quero pedir oração aos irmãos, que os irmãos continuem orando, mas Deus tem proporcionado, tem nos dado o privilégio de continuar fazendo esse trabalho aí, e sem dívida. Deus tem nos agraciado com isso. Eu vejo aí, com relação a isso, vejo a fidelidade de muitos irmãos e a grande misericórdia de Deus, é a mão poderosa de Deus. E eu quero que os irmãos orem, porque a construção, cada dia que passa, a construção do templo, a gente vai entrando numa etapa que, para mim, que fico na direção, é uma etapa mais complexa, mais difícil. O irmão Zé Carimbó, ele aprendeu a falar isso aqui, porque no início ele falava assim, terminava uma etapa, por exemplo, terminava uma sessão de concretagem ali. Ele falava, irmão, graças a Deus, parece que o mais custoso terminou, né? Aí eu falava, não é, irmão Zé. Ele falava, então qual é mais custoso? Não, mais custoso é a próxima. Aí passa a próxima, aí, graças a Deus, vencemos mais essa. Parece que foi o mais custoso. Não, não é não, o mais custoso é o que está vindo ainda. E nós vamos assim, mas o certo é que nós vamos terminar em nome de Jesus. Deus vai abençoar, tem aí tocado no coração dos irmãos, e Deus vai abençoando. E eu quero terminar essa construção, irmão, vendo muitos irmãos de carro novo. Quero terminar essa construção vendo muitos irmãos com o seu comércio ampliado, seu comércio abençoado, irmãos que tem terra, que tem fazenda, que tem gado. Eu quero terminar essa construção ouvindo muitos testemunhos de irmãos que vão falar assim, quando começou eu estava de um jeito, mas quando terminou Deus abriu as portas no aspecto financeiro e me abençoou muito. E eu quero ouvir também alguns testemunhos assim, no início da construção meu filho não estava na igreja, mas no final já está aqui glorificando a Deus. No início da construção meu vizinho não era crente, mas agora ele já é crente, está aqui glorificando a Deus. Eu quero ouvir muitos irmãos testemunhando, eu cresci espiritualmente durante essa construção. Eu quero ouvir isso, irmãos, e acredito que Deus vai proporcionar isso a nós. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, eu te louvo, meu Deus, por esse momento, por essa reunião,
te agradeço por esse culto, te agradeço, meu Pai, pela Bíblia, a Tua Palavra, que é a grande revelação que o Senhor tem proporcionado a nós. Mas ajude-nos a entender, ajude-nos a compreender essa revelação do Senhor, ela que está em nossas mãos. E quantas vezes nós não alcançamos, ó Pai, não conseguimos chegar, meu Deus, aonde o Senhor quer que nós chegamos, por negligência nossa. Pai, abra o nosso entendimento, nos dê o esforço necessário para entender a Tua vontade e a Tua palavra. Pai Santo, te pedimos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.